Galerinha do primeiro ano, e como é que é? E desenrola, bate e resolve tudinho. Desenrola, bate e resolve tudinho. Aqui a gente tá para resolver mais uma parada. E agora essas paradas loucas, aula 79. 79, né? Uau! Qual é o assunto de hoje, professor Maurício? Seguimos na mesma proporção? Na mesma linha de proporção. E é legal porque, assim, quando nós montamos os encaixes das aulas, né, razão, proporção, e aí já pegamos as partes proporcionais, né, das retas, das figuras, e agora vamos trabalhar semelhança nos triângulos. Semelhança? Qualquer semelhança é mera coincidência? É mera combinação. Aqui não. é combinado. Combinado não. Não? Não. Eu mando e ele obedecer. As quartas proporcionais, a quarta proporcional, ó. Verdade. Então a aula 79, a gente traz aí um pouquinho de semelhança de triângulos, porque a gente vai já trabalhar um pouquinho da geometria, da trigonometria. Então a gente precisa dar esse caminho aí, chegando já nas figuras geométricas, e o triângulo é uma figura bem especial. Então a gente vai estudar algumas coisas que se referem a ele. Então vem com a gente? Vamos lá? Vamos. Aula 79, vamos embora! E hoje o assunto é? Teorema de Tales e semelhança. Ah, tá dentro do mesmo assunto, né? É. Mas aqui a gente vai estudar a semelhança e a semelhança de triângulos. Aula 79. Quais são ou qual é a habilidade da aula de hoje? Entender semelhanças de triângulos ligada ao conceito de proporcionalidade, que nós já retomamos esse conceito quando estudamos função afim. Lá vem a função, sempre em função da função. Saindo da cartola mágica, o nosso mágico traz a parte de semelhança e semelhança de triângulos. E aí, quando a gente fala de semelhança, né? Trazendo o assunto mais pra juntinho aqui, quando a gente trata de semelhança, será que semelhante é ser igual? Ou semelhante não necessariamente é igual? Eu acho que não precisa ser igual. É porque né? quando a gente tem os filhos, né? Aí ou a gente mesmo, né? Fala assim, puxou a mãe, né? Ah, como puxou o pai, esse menino? Como é semelhante com a avó, né? Os vizinhos falam, parece demais com a avó, parece demais com... Então, quer dizer, tem traços, tem semelhanças. Eu acredito que semelhança tem a ver com características, não é assim, próximas ali, que dá uma aproximação. E claro que esse conceito de semelhança, se a gente quiser entender um pouquinho melhor, a gente precisa do nosso dicionário matemático. E aí o nosso Simpson aqui vem trazendo essa, vamos dizer assim, essa resposta, né, da pergunta do que seria essa semelhança. Se é pelo dicionário, né? Pelo dicionário, semelhança é o quê? Vamos ver junto com ele aí. Olha lá, estamos procurando, encontramos a resposta? Semelhança, então, é o seguinte: substantivo feminino, característica que é semelhante, em que há ou demonstra haver relação ou afinidade entre seres, coisas, pontos de vista, que possui algo em comum. Ah, legal. Então aqui a gente tem, né, aquelas bonequinhas, não sei se vocês conhecem, chamada de matriosca, né? A matriosca são as bonequinhas que têm tamanhos diferentes, mas que são semelhantes. Por quê? Porque tudo que tem nela, o formato, né, a pintura é a mesma. E quando a gente encaixa uma dentro da outra, a gente vê que elas têm a mesma proporção. São figuras semelhantes, né? Não são iguais porque o tamanho não é o mesmo, mas elas são semelhantes porque o formato e o restante das características se assemelham. Então, quando a gente fala de característica do que é ser semelhante, né? É o que há ou demonstra haver relação, afinidade entre tudo isso, entre os seres, as coisas, os pontos de vista. Até a gente sempre fala, né? A sua opinião é semelhante à minha, né? A gente pode falar assim, não pode? Eu gosto de matemática. Eu também gosto de matemática. Então a sua opinião é semelhante à minha. Pontos de vista também podem ser considerados como semelhantes, né? E essa bonequinha aqui é bem interessante, né? Eu já tinha visto na lojinha aqui que eu vi, não falar o nome. Eu tenho dela. Encaixa uma dentro da outra. Agora sim, já se perdeu algumas pecinhas, né? Que quando as minhas meninas eram menores, brincavam aí. Mas uma bonequinha encaixa dentro da outra e é chamado de matriosca. E é legaúcha, né?
A bonequinha? É? Porque Ou tem um não? lencinho no pescoço. O lenço vermelho Né? no pescoço. Lenço vermelho no pescoço. Então vamos mais longe, né? A gente vai à frente dos tempos. Vamos lá agora fazendo essa pergunta para vocês. O que vocês acham? Vamos verificar se existe nesse rol de figuras semelhantes. Ah, eu acho que sim, Que tem né? Dá mesmas pra gente ver junto aqui, características. né? Figuras semelhantes. Será que tem aqui figuras semelhantes? Vamos ver? Olha aqui. Vamos lá, eu acho que tem. Tem aqui, porque tem aqui os círculos, né? Temos as ovais ali, né? Os oval. Aham, tem. Tem também os Triângulos, os retângulos, tem ó, quadrados. tem os quadrados, pequeno, maior, Aham, então temos, né? Temos. Figuras semelhantes. muitas. Então, olha aqui, a gente pode perceber que algumas figuras foram ampliadas e outras reduzidas. Mas, ó, vamos voltar aqui um pouquinho. Olha lá, aqui a gente tem vários círculos. Círculo vai diminuindo. Semelhantes. E eles têm mesmas características, não é? Todos têm raio, todos têm um ângulo de 360 graus, todos têm a corda que faz a borda, né? borda. Isso. Então são semelhantes. Do mesmo jeito aqui os retângulos, Ó. né? São semelhantes. Todos têm 4 lados, ângulos retos, né? Aqui os quadrados também. Agora, triângulos tem uns que são, outros não. Isso. Né? Dá pra ver não, aqui diferença. aí, não, assim, a gente pode, no primeiro momento, olhar e perceber que existe algo entre eles em comum. Beleza, existe alguma relação assim. Nossa, alguém pergunta assim, nossa, você é parente do fulano? Aí você fica assim, fulano? Não conheço. Nossa, porque assim, ele parece demais com você. Então, beleza, parece. Mas, e aí, vamos depois a fundo. Nós temos aqui, ela citou os triângulos, né? São parecidos, mas tem algumas coisas que vão diferenciá-los. As circunferências. Será que essa maior mantém alguma relação com essa menor? O dobro, o triplo, a metade? Porque se para ser proporcional tem que ter uma razão de proporção. Lembra da aula anterior que nós achamos lá o dobro? Então já sei o x, achei o y. É isso que nós vamos procurar agora. É isso que vai ser feito nessa jogada. Para ser semelhante, não basta ser a mesma figura. O triângulo, são semelhantes então. Não é. Nem todos os triângulos são semelhantes. Para ser semelhante, existem casos específicos que a gente vai estudar na aula de hoje, tá? Então, vamos lá, dando continuidade aqui. Quando a gente analisa essas figuras, a gente vê que algumas foram ampliadas e outras foram reduzidas, né? Dá um up nessas duas palavrinhas, anota aí, ampliação e redução de figuras, beleza. Porém, mantiveram as mesmas características. Que é o caso das bonequinhas também, né? Ainda tem algo em comum, ou seja, elas são semelhantes. E esse algo em comum na matemática, né, para algumas figuras vai ser dada pela constante de proporcionalidade. Aquele número é o dobro, é a terça parte, é a metade. Esse número vai dar um tchan. E claro, quando a gente compara duas figuras, geralmente a gente quer saber quais as semelhanças existentes entre elas. E aí, algumas vezes são iguais, outras são apenas parecidas e outras completamente diferentes. Então, a gente vai verificando isso aí, né? E vai ver que as que são iguais, existe um nomezinho que a gente pode chamar, tem aquelas parecidas que também podemos caracterizar e tem aquelas que são completamente diferentes. Então, é o caso aqui. Na matemática, a gente vai dar nomes a essas situações, tá? De acordo com as figuras geométricas comparadas, ou elas são congruentes, quer dizer, igual, ou elas são semelhantes, que é o caso das parecidas, são semelhantes, e tem aquelas que são totalmente diferentes. Então, temos 3 casos aqui, né, de comparação. Né? No caso congruente, que é o mesmo que igual, tem o caso de semelhante e tem o caso de diferente. O caso de congruente, igual, tá? A palavra congruente... Não esquece isso, igual. Aconteceu uma situação comigo bem legal, assim, uma mãe de um aluno passou na rua, eu tava brincando de bola com os meninos na rua, na chuva, aí ela passou de carro na chuva. Ô, esse professor Maurício é do babado. E aí, numa reunião na escola, ela falou assim, ei, professor, o senhor mora ali perto da... Eu falei, moro. Porque eu passei e tinha um rapaz assim, parecido com o senhor jogando bola na rua. Eu falei, não parecia não. Não, professor, era muito parecido. Eu falei, não parecia não. Não, professor, é sério. Era congruente. Parece demais. Eu falei, não parece não.
Era eu. Era eu. Ela falou, sério, você tava na rua, na chuva? Eu falei, tava, né? A gente também dá de se divertir A gente também é menino, né? É um pouquinho de menino. Muito. De criança, todo mundo tem um pouco, né? Então, vamos lá. Agora, a gente analisando isso, claro que algumas palavrinhas ficam um pouco, às vezes, Dá um peso, né? Algumas palavrinhas ficam aí, mas a gente vai mostrar para vocês o significado no nosso dicionário matemático. O nosso dicionário matemático vai nos mostrar o resultado de uma palavra congruente. São aquelas figuras que têm a mesma forma e a mesma medida, ou seja, são figuras iguais. Né? Usamos esse símbolozinho bonitinho aí, ó, para indicar que eles são congruentes. Muito bem, né? Então, congruente é aquilo que é com o mesmo formato e mesma dimensão, mesmas medidas, tá certo? Beleza. Beleza? E vamos agora falar de ampliação e redução. Quando a gente amplia ou reduz uma figura, o que acontece? Duas figuras são semelhantes se uma é ampliação ou redução da outra. As bonequinhas, qual é o nome das bonequinhas? Matriosca. Matriosca. Elas são figuras que têm, olha que legal, mesma característica e ela falou que elas se encaixam, não tem a mesma proporção. Né? Lembra do homem vitruviano? Vitruviano. Vitruviano, ele é todo proporcional. Então, ele é tudo proporcional. Então, elas são iguais. Não, professor, porque um é maior e a outra é menor. Então, pronto, então elas são semelhantes. Eu não posso dizer que são iguais, porque para ser igual tem que ter mesma medida, mesma forma e mesma medida. Mesmo formato e dimensão. Então, para ser congruente, precisa disso, né? Então, aqui assim, ó, ou para ser semelhante, ou vai ser ampliação, ou redução, ou ainda congruente. Isso. Igual. Aí, além do semelhante, fica sendo a parte... Porque se é igual, é semelhante. É semelhante, né? Só que assim, eu não posso me confundir, tá? Porque semelhante, um é maior, o outro é menor. Ou foi ampliado ou foi reduzido. Vai ter um que vai indicar essa ampliação, o original. A partir do original, eu vou ampliar, posso dobrar, triplicar, quadruplicar, quintuplicar, ou posso reduzir metade, terça parte, quarta parte, mas vai ter uma relação. Se for a mesma figura, às vezes mais distorcida, mas tem a mesma dimensão, tudo, aí é congruente, aí é igual. Mas todos eles são semelhantes. Pois é, né? E aqui a gente vai verificar agora exemplos aqui, junto com vocês, vão ficar por aqui mesmo, práticos, que você vai verificar onde a gente pode aplicar isso no dia a dia, na redução e na ampliação, né? Vamos lá. Então aqui, por exemplo, olha lá, o microscópio. O microscópio... Já olhei, legal. Ele é usado para quê? Para aumentar demais o que você quer enxergar. Mas a proporção é a mesma, né? Assim, é semelhante, não é? Semelhante. Não vai mudar a característica do que a gente está analisando. Senão não tinha sentido olhar, vai mudar. Eu estou olhando lá, por exemplo, o vírus, não sei, um vírus qualquer. Aí eu vou olhar lá, não é um vírus, é uma bactéria. Então não pode mudar, né? Vai seguir as mesmas características, mas ele vai ampliar aquela situação para ficar mais fácil a visibilidade. É um caso aí de ampliação, ou seja, figuras semelhantes. Beleza. E claro, e para reduzir, tem alguma ideia de algo assim que possa reduzir? Ela tem umas ideias legais, porque, eu tenho. Né? Se eu quero, vou fazer trazer um orçamento, as fotos das minhas aqui. Vou fazer um orçamento com você e eu quero fazer um prédio. Mas eu quero que você me apresente um projeto desse prédio. Você vai fazer o quê? Uma maquete. Uma maquete mostrando. Legal. Olha aí, que então, legal. a maquete é a redução de um edifício, de uma construção em si, né? Então, são objetos numa escala, já estudamos escala lá quando a gente falou de razão, proporção. A escala, né? Quando a gente falou de regra de 3 também, a gente vai reduzir numa proporção adequada. Então, a gente vai fazer com uma escala, né? Então, às vezes, 50 vezes menor. Você quer representar uma mesa com 4 cadeiras, ali tem, ó, mesinhas, cadeirinhas, né? Você está observando aqui? Mesinhas, cadeirinhas, que vai ser representada 25 vezes menor, 50, 75 vezes menor, vai depender da sua necessidade de detalhamento, o que você quer detalhar. E com isso você escolhe a escala. Isso. Eu já fiz algumas maquetes, né? Podia trazer aqui para mostrar, né? Verdade. Né? Ou a foto, né? Colocar no slide. E é legal porque, assim, quando você conversa com alguém... Aí você começa assim, porque eu queria fazer isso, queria botar assim, fazer essa... Quem está recebendo a informação, às vezes, não consegue enxergar o que você está falando. Quando o arquiteto vem com a maquete, ele fala assim, não, porque nós vamos fazer assim, ó.
aí você já olha, aí fica mais fácil de vender o produto, né? Não, Fala, e isso, com certeza. Um dos objetivos principais da maquete é a venda do produto, né? Porque a pessoa vê ali fisicamente o que vai acontecer. Você vai falar assim, você vai chegar e falar com o cliente, não, olha, vamos fazer aqui vai ser o quarto e tal, aí vamos colocar ali uma cômoda, vamos colocar ali, não sei o quê. O cliente fica assim, pô, legal, uma cômoda ali, um guarda-roupa ali, aqui é o quarto e tal. Mas ele ficou muito aéreo, ele não enxergou. Se você mostra, não, aqui, ó, vai ser assim, você pediu para mim um quarto assim, então tá aqui é o quarto, aqui vai ficar a cômoda. Ele olha e fala assim, uau, que lindo. Até na questão de loteamento, né, para vender os lotes, os terrenos, faz toda a maquete do loteamento, com a parte do paisagismo, a parte do arborismo ali também, né, e aí a pessoa se encanta, né, vê toda a parte, a estrutura física que vai ter, né, ele vê como o vai condomínio, ser isso, vê como é que vai ser o todo, e aí se encanta e adquire aí o lote, né, o terreno dentro de um condomínio, por exemplo, seja num condomínio fechado, ou seja, às vezes só um loteamento mesmo. A venda de prédios, né, dos apartamentos, e toda aquela logística, então é bem legal. E essa maquete é uma redução, ou seja, semelhante ao que é o real, mas não é igual, porque tem dimensões diferentes. Isso. Tá bom? Beleza. E claro que aí com isso, a gente já estudou bastante essa parte de semelhança, eu acredito que ficou bem claro, né, o que é ser semelhante, o que é ser congruente e diferente. Agora a gente pode estudar a semelhança de triângulos. E assim eu me amarro, né, porque olha, que figura que é fantástica é o triângulo, né? E é muito fantástica e tão legal. Acho que merece um print, né? Você vai... Print na tela. Tá? Já? Né? Quando nós visitamos alguns sítios, né, que nós somos juntos, em alguns sítios, a gente percebe que a estrutura de quase todos os locais do sítio é amarrada com triângulos, né? Sim. O curral, o celeiro, quase todos eles. O triângulo é uma figura rígida, né? A gente vai ver isso também mais na frente. O triângulo, sendo uma figura rígida, ele dá essa sustentação aí na parte de cobertura, na parte de treliça e tudo mais. É muito, né? muito top. E ele é uma figura muito interessante, né? Porque é uma figura com 3 lados, né? É a única figura que não tem diagonal. Não tem. Não tem diagonal, né? Os lados já são a própria situação que liga os vértices. Então ele é todo especial. O triângulo ele é cheio de ziriguidum. E eu já gosto muito de estudar o triângulo, que é o que a gente vai fazer agora. Tá bom? Então segue a dica, vem com a gente, vamos estudar mais um pouquinho. Olha lá. Falando de triângulo, então, conceito. Qual é a característica principal do triângulo? É uma figura geométrica formada por 3 lados, tá? Temos ali, ó, 4, 6 e 8, tem 3 lados, tem 3 vértices. Os vértices são os pontos, tá? Ali o ponto A, B e C. E tem 3 ângulos, que são 3 ângulos internos à figura. Então, para ser triângulo, tem que ter essas 3 características. 3 características. 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. Quando a gente fala que triângulo, a gente já parte do princípio que tem 3 ângulos, né? Beleza. E aí vão se dividir, classificar em... Tem 2 situações. 2 situações, quanto aos lados e quanto aos ângulos. Professor, mas e os vértices? Os vértices não entram aqui, porque os vértices é só mesmo uma marcação ali limitando, né, o triângulo. Então, quanto aos lados, ele pode ser isósceles, equilátero ou escaleno. Ah, é? Tem esses nomezinhos, Tem. né? Isósceles, equilátero e escaleno? E depois o aluno vai complementar isso aí, mas acho que tem também no slide, mas complementar. Quando que ele é isósceles, quando que ele é equilátero, quando que ele é escaleno. E quanto aos ângulos, ele pode ser retângulo, um triângulo muito estudado, né, na matemática, Ixi, esse o aqui triângulo é o retângulo. né? A gente usa muito ele, né? Ele pode ser obtusângulo e acutângulo. Aí eles ficam, como assim? De que jeito? Agora a gente vai mostrar um por um aí todos esses casos, tá? Que a gente está estudando e já elencar aí cada um com a sua característica para vocês entenderem melhor. Então vamos lá. Quanto aos lados. Equilátero, 3 lados iguais. Esse lado é igual a esse lado e é igual a esse lado. A gente está falando de medidas, tá? Isso. Isósceles, 2 lados iguais. Esse lado é igual a esse lado, mas é diferente desse lado. E o escaleno, os lados são todos diferentes. Esse lado diferente desse lado. E olha que legal lá, 0 lados iguais. 0 lados iguais. Eu não quis falar todos diferentes, né?
o autor desse... É um pedaço de um mapa conceitual. O que ele fez? Ele não quis ser igual aos outros, ele não quis ser congruente a ninguém. Todo mundo fala assim, ó, escaleno, os 3 lados diferentes. Não. Zero lados iguais. Então vamos fazer uma recapitulação aqui, ó. Por exemplo, aqui, o equilátero, né? Equi é mesmo. Mesmo lado, mesmos lados. Então, equilátero, já grava aí, tá? Vamos gravando. Então quer dizer que eu li esses dias que as retas eram equidistantes. A mesma distância. Então são retas paralelas, tem a mesma distância em todos os pontos. É, isso mesmo. Então, quando fala equilátero, já grava na sua memória, equi é mesmo. E equilátero, mesmos lados iguais. Quando fala isósceles, o isósceles tem 2 iguais. 2 iguais, e um diferente. O escaleno é o que eu, sabe como que eu decorei quando eu era adolescente? É o esquisito? É o esquisito. O esquisito. O escaleno é o esquisito. Eu também me ensinaram isso também, é o esquisito. Esquisito, todos os lados são diferentes, né? Mas vocês estão lembrando dessas questões lá do fundamental, né? Isso mesmo. A gente está relembrando aí para poder aplicar as questões de semelhança. E um ponto legal. O Enem, ele cobra a questão envolvendo a aplicação mesmo, de resolver. Mas ele tem cobrado algumas questões assim. Ele dá uma situação, um problema. Teve uma que é de um remador que estava remando e tal. E o remo forma um triângulo. Verdade. Que os remos eram iguais. Ele só pergunta assim, que triângulo é esse? Os 2 lados iguais, isósceles. Diferente. Simples assim. Acredita que já caiu isso no Enem? Cai mesmo, né? E foi agora, não é Demorou muito antigo, não faz muito tempo, não. Isso tudo é uma classificação de acordo quanto aos lados. Agora vamos ver quanto aos ângulos. Olha lá então, vamos lá na telinha primeiro. Primeiramente, vamos observar o retângulo. O retângulo é aquele mais usado, né? Que tem aquele ângulo reto. Beleza? Aquele ângulo de 90 graus. Tá? O acutângulo é aquele que tem os ângulos todos agudos. Então, ângulos todos menores que 90 graus. Então, acutângulo. Acutângulo. Obtusângulo vai ser aquele que tem um ângulo obtuso maior que 90 graus, né? Lembrando, ângulo agudo menor que 90 graus. O obtuso maior que 90 graus e o reto é igual a 90 graus. Tá? Beleza. Beleza? Claro que aí sim, né? Uma vez que a gente conseguiu distinguir aí, classificar os triângulos, a gente ainda pode avançar com relação à semelhança. Então, 2 triângulos são semelhantes caso, olha só, ele tenha 3 ângulos correspondentes e iguais e 3 lados correspondentes possuam a mesma razão de proporcionalidade. Então, olha só, os 3 ângulos iguais, os ângulos têm que ser iguais, não podem ser proporcionais, mas os lados podem ter uma proporcionalidade. Muito bem. Claro, né, que melhor do que estar fazendo a teoria é mostrar isso na prática. Então, vamos considerar aqui os triângulos ABC, EFG semelhantes, representados na figura. Só que ele está aqui um pouquinho do avesso, né? Porque ó, esse ângulo aqui é semelhante com esse, tá? Depois esse com 2 perninhas é semelhante com esse e esse com 3 é semelhante com esse. Então quer dizer que esse que tem um tracinho com 2 tracinhos, que tem o lado B, vai ser semelhante com o G? Esse ângulo aqui, o A, é semelhante com o E. Né? Ou seja, o B com G, é isso mesmo. Os lados A e B, A e E, B e G, C e F são homólogos. Ixi, cadê o dicionário matemático? Explica aí, professor Maurício, o que é homólogo? Homólogos não é igual? Homólogo tem a mesma proporção, né? A mesma relação. É igual. Sendo assim, temos as seguintes proporções, né? Vamos ver. Olha lá, o A está para o E. O A, esse aqui, está para o E, né? Que está entre os dois tracinhos e o 3 tracinhos. Isso. Né? Então, o A está com E. O C está com F. O C está com F, beleza. Os 3 e ele está viradinho, né? Mas dá para visualizar bem, né? E o B com o G. E o B com o G. E aí ele encontrou uma constante de proporcionalidade. Uma constante K. Mas precisa disso? Você não precisa pensar que isso é K, mas você vai ver que vai ter um valor, que isso acontece, né? Que vai ter sempre a mesma relação, a mesma proporção. Mas melhor do que a teoria é a prática, né? Então, com certeza, a gente trouxe exemplos para desenvolver, desenrolar e desenrola
bate e resolve tudinho, desenrola, bate e resolve tudinho. A gente trouxe exemplos para fazer junto com vocês, porque a gente sabe que com certeza dá bem mais resultado, né? A prática é né? muito boa. E a galera já falou ali, professor Maurício, para mim, quando eu visito as escolas, que eles preferem que a gente resolva. E resolvendo aqui a mão mesmo, que eles entendem bem mais. Então já é uma observação importante. Né? Aqueles que estão com surgir, porque assim, realmente, quando tem um surgir, fica muito automático, eles não conseguem enxergar tão bem. O processo, né? Tá me explicando. Eu percebi isso em umas aulas que eu levava com slide, eu falei assim, eu vou deixar os slides e vou começar a fazer com eles no quadro. E realmente, aí você falou agora, é interessante, faz sentido. Porque resolvendo, falando e vendo ali, né, a conta surgindo. Acontecendo, então, né? Então, muito obrigado pela informação. Vamos lá, então, exemplo de número 1 na telinha, vamos resolver. Os dois triângulos retângulos da figura ao lado são semelhantes. Então, o valor de x da figura é. Se são semelhantes, nosso trabalho é só encontrar quais são os lados correspondentes, não é? Quais são os lados que estão tendo uma relação de correspondência, os lados homólogos. Homólogos? Então, a gente pode fazer assim, né? A altura com a altura, pode ser? Pode. Então, o 6 com o x vai ser igual à base do pequeno com a base do grande. Então, se eu peguei a altura do pequeno primeiro, vou pegar a altura do grande. Depois, base do pequeno, base do grande. E pronto, montei minha proporção. O processo é simples. Só multiplicar cruzado e encontrar o valor proporcional que falta nessa semelhança de triângulos. Tá? 9 vezes x? 9x. 9x. 6 vezes 15? Acho que dá 90. 15 mais 15, 30 mais 15 mais 15, 60 mais 15 mais 15? 90. 90. Tá multiplicando, vai passar? Dividindo. Então, meu x vai valer? 10. 10, né? Muito bem. Achamos aí a resposta do... Vamos arrumar. Não fala assim. Vamos lá. X deu? 10. Muito bem. Se o x deu 10... Olha aqui, substituindo, a gente pode até dar uma observada aí, né? Ver alguma proporção, alguma situação que a gente possa... Tá numa razão de 3 para 2, não é? Uhum. Não, 3 para 5. 3 quintos, né? 3 quintos. Isso, muito bem. Como vocês chegaram a essa conclusão? 6 em 9. Razão. Tem que ser igual a 10 em 15, né? Uhum. Se a gente simplificar, tanto o 6 e o 9, dá para simplificar por? 3. 3, né? 6 por 3? 1. 6 por 3? 2. 9 por 3? 3. 3, né? Beleza. 2 terços, né? Não é 2 quintos, é 2 terços. É porque eu tava fazendo aqui. Tá. Beleza. E no se mesmo for aqui, triângulo, né? a gente pode dividir por 5, né? 10 por 5? 2. 15 por 5? 3. Então dá os mesmos 2 terços na razão aí da proporcionalidade. O legal é quando eu falo assim, né, que eu peguei aqui, eles não estão nem vendo, né, de que eu tava mexendo nos triângulos. Mais um exemplo? Mais um. Difícil? Não. Palavras difíceis, palavras fáceis? Quero café. Os triângulos abaixo são semelhantes. Com isso, calcule o valor de x. X mede, vamos ver? Se eu pego a altura do... bom, primeiro vamos analisar aqui. Nós temos 2 triângulos, né? Um pequenininho e um maiorzinho. Um tá de cabeça para baixo do outro, mas dá para visualizar, beleza? O ângulo reto é nosso ponto de referência, assim, né? Então, se eu pego a altura do pequeno, é x. A altura do grande é? 4. A base do pequeno é 6. A base do grande é 12. Tá muito fácil, né? Muito fácil, porque eu já sei quanto vale meu x. Porque se o 6, para chegar no 12, dobrou, com certeza o x também teve que dobrar para chegar no 4. Então meu x vale 2. Mas, caso a gente não visualize isso, vamos multiplicar cruzado. 12 vezes x? 12x. 4 vezes 6? 24. Tá multiplicando, passa dividindo. 24 dividido por 12? 2. Do mesmo jeito, chegamos ao valor 2. Vocês viram que tanto a semelhança de triângulos quanto a semelhança de segmentos, né, os segmentos proporcionais, a gente consegue aplicar o Teorema de Tales e fazer essa relação de proporcionalidade? Até porque lá mesmo no Teorema de Tales,
No finalzinho ele foi dando esse engancho, né? Esse engate já, mostrando um triângulo, as retas paralelas. Mas aqui é legal porque, assim, lá era um único triângulo que eu fazia uma reta, né, paralela à base. Aqui são 2 triângulos, então eu busco relacionar. E aí é importante uma coisa, sempre tentar relacionar o lado do menor com o maior ou do maior com o menor. Mas dá de fazer também o mesmo triângulo? Também dá. Só que é ruim porque às vezes você pega e troca os números e aí dá o erro. Então, para não ter esse problema, você faz o quê? O lado correspondente com o outro lado correspondente, do menor com o maior. Altura com altura, base com base, né? E agora a gente vai ver casos de semelhança de triângulo. Ainda tem isso? O quê? Não, para, né? Já teve os tipos, né? Já classificamos quanto aos lados, quanto aos ângulos, e ainda tem caso de semelhança Mas de triângulo. aí é bom porque a gente já sabe o seguinte, já sabe que tem a questão dos ângulos tem que ser iguais e tem a questão dos lados proporcionais. Então dá verdade. E agora a gente vai ver 3 casos, tá? Existem 3 casos de semelhança de triângulos que a gente não pode deixar de mostrar para vocês. Então, olha lá, vamos ao primeiro caso. Não se apavore. Calma, é fácil, tá? Vamos lá, então. Primeiro caso, ângulo-ângulo. Como assim? 2 triângulos são semelhantes se 2 ângulos de um são congruentes a 2 ângulos do outro. E essa definição aqui é legal porque é o seguinte, se 2 ângulos são iguais, consequentemente, o terceiro também vai ser igual. Sim. Né? Então, na verdade, devia ser É quase aquela pilha, né? A pilha, ângulo, ângulo, ângulo. É claro, né? Se eu tiver 2 ângulos iguais, aqui tem 2 de 90, aqui 2 de 30,96, é um ângulo bem aleatório, mas enfim, né? Com certeza os triângulos não vão se fechar de uma maneira que não tem como não ser semelhante. Se 2 ângulos forem exatamente iguais, aí a gente afirma que eles são semelhantes. As dimensões podem variar. Esse aqui ele pode ser pequenininho, esse aqui ele pode ser maiorzinho, mas de toda forma eles são semelhantes. Tá aí bom? o aluno pergunta assim, mas tem como um ângulo ser igual, sendo que as retas são maiores? As retas não formam o ângulo é formado pela região de encontro das 2 retas. Eu posso esticar a reta o tanto que eu quiser. A região formada entre 2 retas é que vai dar o ângulo, né? Isso. Então esse é o primeiro caso. Beleza. Isso. Vai anotando aí, tá? No seu mapa mental. Primeiro caso. No segundo caso, eu tenho o quê? Bora ver? L. Lado, lado e lado. Achei que era Lucilinda. Vamos lá. Lado, lado, lado. Então, se eu tenho 3 lados proporcionais aos 3 lados do outro, não tem como fugir da semelhança, né? Isso. Olha só esse aqui, ó. Percebemos que um é a ampliação do outro. Quer dizer, temos o pequenininho lá que tem 5,3 e 5,83 e temos o maior que é o dobro, 10, 6 e 11,66. Então a nossa razão de proporcionalidade é 2? É 2, porque o 6 está para o 3, assim como o 10 está para o 5, assim como 11,66 está para 5,83. Né? Então, tudo isso aqui temos como semelhança, né? Os 3 lados de um são proporcionais aos 3 lados do outro. Segundo caso, L. Né? Lado, lado, lado. Então, o primeiro foi ângulo, ângulo e o segundo, lado, lado, lado. Terceiro caso, bora ver? No terceiro caso, a gente tem... Lado, ângulo e lado. Lau. Lado, ângulo, lado. Então, nesse caso, acontece que... Acontece que os lados que formam o ângulo são proporcionais. Eu vou ter lá 2 triângulos e vou ter lados proporcionais e entre esses lados eu vou ter um ângulo igual. Então, se eu tenho 2 triângulos são semelhantes, porque eles possuem aí a compreensão de que se eu tenho 2 lados e um ângulo entre eles, não tem como fugir da semelhança. Olha aí, o 10 está para o 5, assim como o 6 está para o 3. A nossa constante de proporcionalidade continua sendo 2 e o ângulo é de 90 graus. Isso. Então pronto, não tem como ser diferente. Vai ser semelhante. Beleza? Beleza.
Então, se a gente tem esses 3 casos a serem estudados, né? Vocês viram que não é difícil, é só a gente fazer uma parte aí de percepção, né? É mais uma leitura visual, né? A gente consegue visualizar aqui com a gente, conversar um pouquinho, a gente consegue visualizar esses casos só de observação mesmo, só observando você vai verificar se é lado, 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 se é ângulo, ângulo ou se é lado, ângulo, lado, tá? Beleza. Anotou? Anotou? Já colocou na sua síntese, no seu mapa mental? Síntese. É resumo, né? A mesma coisa. É só para ficar mais... Anota aqui. É só para ficar mais assim, né? Mais sofisticado. Na redação você pode trocar as palavras. Você quer falar resumo, mas já falou resumo uma vez? Síntese. É isso aí, olha aí, né? A gente vai trabalhando com palavras difíceis e também com palavras fáceis. Vamos dar exemplos, então? Nesse caso de semelhança de triângulos, quais os casos? Olha lá, então. Vamos lá ver? No exemplo seguinte, exemplo de número 3, bora ver. As figuras abaixo nos mostram pares de triângulos semelhantes. Dessa forma, calcule os valores de x e y. Será que eu consigo? Facinho. Vamos ver? Então, vamos resolver aqui, né? Temos aí o 12 com o 9. Pode ser? Posso montar Pode. assim? 12 com 9? O 12 com 9 é a mesma coisa que o 18 com Y? 18 com y. Então, aqui perfeito. o ladinho aqui embaixo com esse aqui embaixo e o lateral com o lateral. Lateral. Então, 18 com 9, 12 com 9 é o mesmo que 18 com Y. E aí é só multiplicar cruzado. 12 vezes Y. 12y. 9 vezes 18. 189. 82. Não é a multiplicação aqui que tá. Ah, tá. 18 vezes 9, faltou um pontinho. Faltou um pontinho, galera. Muita calma nessa hora. Assim, né? 162, né? Tá multiplicando, passa dividindo, né? O 12 passou dividindo. Então, o meu Y vale 13,5. Beleza. Depois ele vai trazer aqui a parte de selecionar a resposta. Agora, vamos fazer uma outra proporção para achar o valor de x. 12 para 9 eu continuo, que é a parte que tem os números, Posso usar de novo? Posso, é o mesmo os triângulos. Já poderia usar até essa aqui do Y, mas como ele deu um número decimal, continua usando o 12 com 9, né? E aí eu posso usar o X com quem? 18. Com 18, né? Lembrando sempre que eu tô pegando primeiro as medidas do triângulo maior. Então, primeiramente, em cima tem que vir todas as do triângulo maior, depois a do triângulo menor. Multiplicando cruzado, temos que 9 vezes x. 9x. 12 vezes 18. 216. Está multiplicando, passa dividindo. 216 dividido por 9. 24. 24. Beleza? Então temos aí as duas respostas finais do nosso problema do exemplo número 3, que pedia aí, já usando os casos de semelhança. Aqui a gente podia dizer o quê? Que temos... ângulo? Pode ser, né? Esses 3 ângulos. Os ângulos são iguais, está afirmando, então podemos dizer que o caso de semelhança é ângulo. Ângulo. Mas lembrando de falar que é lado, ângulo e lado. Pode ser, lado, ângulo e lado. Só que os lados a gente ainda, alguns não dava para descobrir, né? Então eu acho que ficar no ângulo vai ficar mais prático, né? Beleza. Raramente se pede aí qual o caso de semelhança, tá? Entre os triângulos. Na verdade, aplica-se, né, as situações aqui com a gente, ó. A gente aplica situações, né, os casos de semelhança de triângulos, mas a gente não, o exercício já raramente pergunta que caso de semelhança tá acontecendo aí nesse problema, tá? Beleza. Faltou uma coisa. Qual? Brincando com os números? Então vamos brincar Vamos lá. os números. Vamos lá dar aquela descontraída. Brincando com os números. Qual é a pergunta de hoje? Vamos ver. O professor Maurício levou um susto. O que faltou que eu não sei? Um pequeno caminhão pode carregar 50 sacos de areia. Ixi, eu acho que isso é regra de 3, hein? Ou 400 tijolos. Ou. Tá lançado o desafio. Se foram colocados no caminhão 32 sacos de areia, quantos tijolos pode ainda ele carregar? É saco de areia, 50 sacos de areia. Tô pensando em cimento. Por que será? Será que tá construindo? Um
pequeno caminhão pode carregar 50 sacos de areia ou 400 tijolos. tijolos. Já foram colocados 32 sacos de areia. Quantos tijolos pode ainda ele carregar? Fácil. Fácil. Assim, É só fácil. pensar em razão, proporção, né? E tudo você vai conseguir chegar à solução. Aí tem um negócio legal, olha só. A aula é de semelhança, não é? É. É só você encontrar a semelhança entre a areia e o tijolo. E aí você já vai conseguir Uma matar. proporcionalidade aí. Isso, pronto. Então pronto. Fácil. Ela não pode dar resposta assim. Não vou dar. Foi só uma dica. Hashtag fica a dica. Então agora, galerinha, é com vocês. Já a gente tá de volta. Até lá.